tchuru, tchuru, tchuru. Jesus me ensinou como é importante amar o meu irmão, estender a minha mão na hora de brigar, ou de perdoar, assim como ele me amou, eu quero te amar. Tchuru, 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 tchuru. Vamos amar uns aos outros. 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 Tchuru, 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 tchuru. Jesus me ensinou como é importante amar o meu irmão, recebendo a minha mão na hora de me amar. Amém, glória a Deus, né? Esse hino falou, né, como é importante amar os meus irmãos. Vamos amar uns aos outros. Vamos amar uns aos outros. Na aula de hoje, crianças, nós estamos aqui na nossa quinta aula para falar sobre um outro amigo de Deus, um outro amigo chamado por Deus. Hoje vamos falar sobre Josué. Na nossa lição de hoje, vamos falar sobre Josué. Na quinta lição, Josué, um amigo ajudador, um amigo que ajuda. Mas antes de nós iniciarmos a nossa lição, vamos fechar os nossos olhos aí, você junto com seu papai, a sua mamãe, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, pedindo ao Senhor que possa abençoar mais um aprendizado da palavra dele. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez na tua presença. Abençoa as nossas vidas, abençoa a nossa família, que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje a tia trouxe aqui mais um bonequinho que vai representar Josué. Ele tem aqui na mão, ele tem aqui uma espada, um escudo. Quem era Josué, crianças? Nós vamos aprender hoje quem era Josué. Josué, ele foi um jovem que ajudou na conquista da terra prometida. Lembra lá de Abraão? Que Deus ia prometer a Abraão a terra prometida, a Canaã. E depois de Abraão vieram vários outros profetas. E teve um chamado Moisés, né? No qual o Senhor pediu a Moisés para escrever numas tábuas os 10 mandamentos da lei de Deus. Então Moisés, ele foi chamado para conduzir o povo para a terra prometida. E Josué era um dos que andava com Moisés. Era um dos soldados. Josué era valente, era soldado, né? E ele andava junto com Moisés. Ele era aliado, andava lado a lado ali com Moisés para ajudar a conduzir aquele povo para a terra prometida. E o líder de Josué era Moisés. Só que Moisés, ele fica muito doente e ele morre, né? Ele vai descansar no Senhor. E aí agora, quem vai conduzir o povo até aquela terra prometida? Quem será? Olha, quem ficou no lugar foi quem? Josué. E antes de Moisés morrer, ele falou para Josué, que para Josué assumir ali o lugar dele como líder. E nós vamos ver na história de hoje que Josué, ele ficou um pouco com medo, um pouco temeroso de fazer a obra do Senhor. Porque ele ia fazer a obra do Senhor, ele ia ajudar o povo a chegar até a terra prometida. O povo precisava de um líder, de uma pessoa que estivesse à frente para ensinar, para conduzir. E assim somos nós. Deus nos chama
para poder fazer a obra dele, para pregar a palavra dele. Deus chamou os pastores para liderar o povo. E nós não podemos ter medo de quando o Senhor nos confia algo. Deus chamou a tia Patrícia para ministrar a palavra para vocês, crianças. Então eu não posso ter medo. Muitas das vezes a gente tem medo, né? A gente fica inseguro, mas o Senhor nos capacita. O Senhor que nos chamou. E o Senhor chamou a Josué. E Josué ele estava assim um pouco com medo. E agora? Moisés morreu. E agora? O que eu vou fazer com esse multidão de pessoas? Como que eu vou liderar esse povo? Como que eu vou levar esse povo? Como que eu vou ensinar esse povo? Mas aí, quando ele estava um pouco lá orando, eu creio que ele estava orando, pedindo, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Aqui, ó, tia, tem uma ilustração, ó. Uma ilustração que vai mostrar ele aqui, ó, Josué com sua espada, escudo, pensativo. E Josué tá lá pensando, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Sabe o que Deus, o que o Papai do Céu falou para Josué? Josué, seja forte, corajoso, não tenha medo, porque eu, o seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde for. Deus falou para Josué. E sabe onde está escrito, crianças? Na palavra de Deus, né? O que é a palavra de Deus? A Bíblia. Então, a Bíblia ela tem um livro chamado Josué, com o nome, sim, desse servo do Senhor. Então, lá em Josué, na Bíblia, você vai procurar em casa, com seu papai e sua mamãe, Josué do capítulo 1, do 1 ao 18 e do 1 a 18, o capítulo 10, 12 e 27 vai contar essa história de Josué. Vai contar essa história que a tia Patrícia vai estar falando para vocês. Que Josué, ele teve medo, mas Deus, ele apareceu para Josué e falou, Josué, seja forte, você é valente, guerreiro do Senhor. Seja forte, corajoso, porque eu vou estar com você em qualquer lugar para onde for. É assim com nós, crianças. Deus, ele está com você, ele está com a tua mãe, com teu pai. Basta você crer, confiar no Senhor, aceitar Jesus na tua vida e crer que não importa a dificuldade, o Senhor está conosco. Nesse momento nós estamos enfrentando esse vírus, o coronavírus, né? Um vírus que traz doença para as pessoas. Nós temos que ser forte, corajoso, confiar que Deus está guardando a nossa vida, que Deus está guardando a nossa casa e que nós temos que ajudar na obra de Deus, ajudar na igreja, ajudar a obra do Senhor, porque lá em Gálatas capítulo 6, o Senhor nos chama a ajudar uns aos outros. Vamos repetir com a tia? A Bíblia diz, ajudem uns aos outros, ajudem uns aos outros, porque lá em Gálatas 6:2 diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. O que é levar a carga? É você se preocupar com o problema do seu irmão, é você se preocupar com o seu próximo, é você amar o seu próximo, porque Jesus nos chama, nós devemos amar Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Tudo que eu quero de bom para mim, eu quero de bom para o Samuel, para o Anderson, para o Júlio César, para todas as crianças, para a tia Sol, para o pastor, para todos os irmãos da igreja e para aquelas pessoas também que não são da igreja, porque a gente não pode amar só também os irmãos da igreja. A gente tem que amar todas as pessoas, porque o Senhor nos chamou para a gente ser cristão, a gente fazer igual Cristo fez. Sabemos que é difícil, não é verdade? Mas nós temos que ser exemplo na nossa escola, exemplo na rua, onde nós formos. E Josué, então, depois que Deus falou com ele, que ele ouviu a voz do Senhor, Josué ficou mais confiante. Eu vou aceitar o chamado de Deus e eu vou, então,
fazer o que Deus mandou. Então Josué se animou, entendeu que Deus escolheu para ficar no lugar de Moisés. Então Josué ficou no lugar de Moisés e ele ia cuidar de tudo. Deus cuida de nós em todos os momentos. Então, olha só, Josué, ele era guerreiro, lutava. Então Josué, ele perdeu muitas batalhas, porque naquela época existia um povo que era contra o povo de Deus. Então havia muitas lutas mesmo, lutas com espadas, com escudo. Lutava as pessoas que não eram cristãos com os cristãos e ficava aquela luta ali, aquela confusão, aquela briga. E Josué estava um pouco preocupado, porque estava tendo uma luta ali e o povo de Deus estava perdendo a batalha. E Josué falou: Senhor, nós temos o dia todo, como que eu vou fazer? Aí Josué, ele fez uma oração. Josué, ele pegou e orou: Senhor, me ajuda a vencer, Senhor, essa batalha. Senhor, o dia já está acabando e o povo de Deus está perdendo, Senhor. Me ajuda. Sabe o que aconteceu? Quando Josué estava orando, desculpa, criança, a tia teve que interromper o vídeo um minutinho. Então nós estávamos falando, Josué, ele estava ali orando ao Senhor. Quando Josué estava orando, sabe o que aconteceu? O sol parou. Deus fez o sol já estava quase saindo para chegar à noite, mas aí Deus fez o sol parar. E o dia ficou grande, o dia ficou longo, e sabe o que aconteceu? E o sol continuou brilhando forte, por muito tempo. E o povo estava ali lutando, né? O povo de Deus lutando ali com seu escudo e sua espada. E sabe o que aconteceu? O povo de Deus conseguiu vencer a batalha. Então, quando nós temos batalhas na nossa vida, se nós orarmos e confiarmos no Senhor, nós conseguimos vencer todas as batalhas. Basta nós orarmos e confiarmos. E foi assim que Josué fez. Josué orou e pediu ao Senhor que ajudasse a vencer os inimigos de Israel. Israel era o povo de Deus, estava perdendo a batalha. Então, o que nós podemos aprender com Josué? Nós não devemos ter medo quando o Senhor nos chama para ser o seu ajudante. O Senhor te chama para ajudar na igreja, para ajudar a falar de Jesus, do amor de Deus para as pessoas. Nós não podemos ter medo de falar do amor de Deus. Nós temos que confiar. E quando o inimigo vier nos atacar, quando o mal quiser nos atingir, nós temos que fazer igual a quem? A Josué. Josué orou e o sol parou. Então o hino fala, né? Que Josué orou e o sol parou. Então a oração de Josué foi ouvida por Deus. E Josué estava ali e Josué viu quando o sol parou. Olha a alegria de Josué. Porque Deus ouviu a sua oração. E o que aconteceu? O povo de Israel venceu a batalha. O povo venceu. Então nós não podemos ter medo. Devemos confiar no Senhor e ajudar uns aos outros. Ajuda seu pai, ajuda sua mãe, ajuda seus irmãos, ajuda seus amiguinhos. Seja bom, seja forte e seja corajoso. Deus sempre ouve as nossas orações. Ele parou o tempo para ajudar seu amigo e seu povo. O Papai do Céu pode fazer qualquer coisa para nos ajudar. Como a tia disse, Josué era amigo de quem? Era ajudante de quem? De Moisés. Mas ele era amigo principalmente de quem? De Deus.
Josué, ele era amigo de Deus. Então eu convido você agora, vamos fazer uma brincadeira com a tia assim, ó. Sou forte com Jesus. Faz aí em casa, hein? Sou fraco sem Jesus. Vamos lá de novo? Sou forte com Jesus. Sou forte com Jesus. Sou fraco sem Jesus. Sou fraco sem Jesus. Vamos lá. Sou forte com Jesus. Sou forte com Jesus. Sou fraco sem Jesus. Sou fraco sem Jesus. Quem é forte aí? Quem é forte aí? Quem é forte aí? É forte com Jesus. Quem tá fraco aí? Quem tá fraco aí? Quem tá fraco aí? Tá fraco sem Jesus. Eu quero ser forte, corajoso. Eu quero ser forte, corajoso. É ser corajoso para brigar? Não. É ser corajoso para lutar pelo reino de Deus. Para lutar pelo reino de Deus. Amém, crianças? Né? Assim a tia vai encerrar hoje essa aula. Então, que vocês possam ter compreendido que Josué, ele substituiu a Moisés, que foi escolhido para... Moisés, ele libertou, tirou o povo que estava lá escravo, lá no Egito, para levar até a terra prometida. E Moisés, ele passou muitas dificuldades. Josué também. Josué teve algumas batalhas que Josué perdeu, nem todas ele ganhou. Teve algumas dificuldades que Josué passou. Josué teve dificuldade, mas Josué não desistiu de confiar em Deus. Mesmo que a gente tenha dificuldade, nós não podemos desistir de confiar em Deus. Crianças, continuem confiando no Senhor. Continue orando e continue buscando a presença de Deus na vida de vocês. Porque Deus, ele ama cada um. Deus é nosso amigo, nosso maior amigo de todos os momentos. E Deus, ele foi na vida de Josué, ajudou Josué a vencer a batalha, parando o sol. Porque Deus pode todas as coisas. E Josué, ele era um amigo muito ajudador, porque ele ajudava Moisés a conduzir o povo. E depois que Moisés se foi, ele continuou conduzindo o povo, fazendo a vontade de Deus. Então nós temos que ser assim, ajudadores. Devemos ajudar uns aos outros. Ajudar a falar do amor de Deus. Né? Um exemplo, quando você louva lá na igreja, né, Samuel? Samuel gosta muito de louvar. Quando você está lá na igreja louvando, Júlio César, Anderson, quando vocês vão lá, as crianças lá na frente louvar, alguém está sentado lá, está ouvindo o louvor que vocês estão louvando. E esse louvor vai tocar o coração de alguém. Então vocês estão ajudando, sim, desde pequeninos, ajudando na obra do Senhor. Quando a gente ora por alguém, quando a gente fala algo de Deus que vai ajudar alguém, que vai tocar no coração de alguém, quando a gente faz uma bondade, nós estamos sendo ajudadores de Deus, ajudadores do Senhor. Então que vocês continuem, que vocês cresçam na graça, cresçam no conhecimento da palavra de Deus, leiam a Bíblia, orem, louvem a Deus e cresçam servindo a Deus, que a melhor coisa é servir a Deus, porque Deus, ele cuida de nós, cuida. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. E eu creio que ele vai continuar cuidando de cada um de vocês. Então aí com o papai e com a mamãe, vocês vão fazer duas atividades. Uma atividade, a primeira você vai, aqui está falando, a criança deverá marcar com giz